Boa noite, amigos. Estamos aqui em mais uma live com o Dr. Sérgio Thyssen, que mais que um colaborador da Casa do Jardim, é um amigo, né, Sérgio? É um amigo. Hoje o assunto é particularmente diz respeito às nossas emoções, por tudo que nós vivíamos no Rio Grande do Sul. E o Sérgio está trazendo para nós reflexões sobre as tragédias humanas contemporâneas, numa visão cristã, numa visão espírita, numa visão espiritualista. Nós agradecemos muito ao Sérgio, pedimos a Deus que nos ampare nesse trabalho de hoje, que é promovido pelo Departamento de Estudos e Pesquisa. Como a gente sabe, o espiritismo e a apometria nasceram de um trabalho investigativo, né, Sérgio? Trabalho de pesquisa, espiritismo e apometria. E nós, sendo o Júnior, vice-coordenador, e eu, coordenadora, responsáveis pelo Departamento de Estudos e Pesquisa da Casa do Jardim, vejam a nossa responsabilidade, né, nesse departamento. E o quanto de trabalho ou inovação a gente possa fazer, ou de volta às fontes do próprio espiritismo e do trabalho da apometria com o Dr. Lacerda. Embora todos nós conheçamos já o currículo do Sérgio, é sempre bom relembrarmos, porque há sempre pessoas novas assistindo o nosso trabalho. Eu quero, antes de passar o currículo, eu vou passar então para o Júnior, que vai fazer o currículo, depois eu dou o endereço que eu quero dar do e-mail do DEP, Departamento de Estudos e Pesquisa, DEP. Passo para ti, Júnior. Então, boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. É meu privilégio apresentar o nosso amigo Dr. Sérgio Thyssen, nascido em Porto Alegre em setembro de 1953, filho de pais espíritas. O seu pai, Francisco Thyssen, foi presidente da Federação Espírita Brasileira de 75 a 1990. Nosso amigo formou-se em medicina em 1977 e formou-se em física em 1993 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, além de graduado em física, ele tem especialização em física da matéria condensada, magnetismo e supercondutividade. É especialista em cardiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul desde 1982. É cardiologista do Instituto Nacional de Cardiologia no Ministério da Saúde, no Rio de Janeiro, desde 1989. Cardiologista intensivista da Unidade Coronariana do Instituto de 89 a 2012. Atualmente professor de terapia intensiva para os estagiários da Unidade Coronariana, pós-operatório de cirurgia cardíaca e unidade de cuidados intensivos em cardiologia. É professor de medicina, responsável por cursos de extensão universitária no Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras e no Hospital Geral de Ipanema, ambos do Ministério da Saúde. Fundador e presidente da Sociedade Espírita Reencontro, em Copacabana, no Rio de Janeiro. A Sociedade Espírita Reencontro completou 29 anos em 2024. E, além disso, fundador e presidente do Grupo Espírita Francisco de Assis, na Barra da Tijuca, há 20 anos, no Rio de Janeiro. Palestrante, expositor, conferencista, com atividades em muitos estados brasileiros e já tendo viajado a mais de 30 países como expositor espírita. Senhores, sejam bem-vindos, seja bem-vindo nosso amigo Dr. Sérgio Thyssen. Boa noite. Passar, então, a palavra para ti, Sérgio. Esteja à vontade. Muito bem, Dinorá. Muito obrigado a você, muito obrigado ao Júnior. Que coisa boa que nós podemos nos encontrar novamente, examinarmos um tema
que eu creio que tenha uma certa relevância para nós todos, espíritas, de uma maneira geral, para nós que estamos vivendo, não é? Um mundo de expiações e de provas. Então, eu gostaria de lembrar, assim, alguns aspectos, né? Nós todos vivemos no planeta Terra, nós aprendemos a ideia na hierarquia dos mundos, mundo de expiações e de provas, que é a nossa condição, né? E o será por muito tempo. Nós também nos lembramos que Emmanuel, no livro Roteiro, Francisco Cândido Xavier, há um capítulo chamado O Grande Educandário. E neste capítulo é quando ele chama o planeta Terra de grande educandário, uma escola destas proporções, tanto quanto Emmanuel ali ele diz, olha, somos 22 bilhões de seres humanos vivendo no planeta Terra. Pode ser que de 80 anos para cá, quando o livro foi publicado na sua primeira edição, tenha havido alguma pequena variação no sentido positivo ou negativo, no sentido numérico, não é? Mas, de um modo geral, esta é a nossa condição. Então, hoje em dia, não é? Tantas décadas depois, estatisticamente, nós temos 8 bilhões de encarnados. Tanto quanto, fazendo uma continha simples, nós teríamos 14 bilhões de desencarnados. Então, esta é uma noção importante para nós, né? Também é importante nós nos lembrarmos que muitos espíritos e a prática mediúnica, que já dura bastante tempo, né, em contato com espíritos de muitas condições diferentes, nos dá uma ideia de que a Terra é, na verdade, ao mesmo tempo que uma escola primária, um grande hospital de almas. De tal maneira que a imensa maioria dos que vivem aqui vivem até em reencarnações compulsórias, obrigatórias, tanto quanto em condições muito ainda precárias evolutivamente. Então, há um livro que eu gosto muito de referir, que é da FEB, chamado As 7 Esferas da Terra. Então, se nós temos na nossa vizinhança um umbral médio, onde André Luiz esteve, um umbral inferior, numa colônia e em milhares de outras colônias na mesma topografia ao redor do planeta, nosso lar no umbral superior. Mas para baixo do umbral inferior, onde André Luiz esteve por alguns anos, nós vamos ter a ideia das trevas, lembrando de Lísias, quando André Luiz pergunta, Lísias, o que são as trevas? E ele responde. Então, há depois, ainda mais para baixo, as regiões abissais. De tal maneira que estas regiões onde a luz do sol não penetra, nós temos o maior contingente da realidade planetária quanto à erraticidade, quanto aos desencarnados. Mas, para cima do umbral superior, em todas as suas expressões e cidades astrais, nós temos arte, cultura e ciência, nós temos amor fraterno universal e a mais alta de todas, a do governo da vida. Então, esse é um livro que vale muito a pena ser examinado. Ele tem mais ou menos 30 e poucos anos da sua primeira edição. E por que eu me refiro a ele? Porque nas reuniões mediúnicas nós encontramos o trânsito entre as esferas. Espíritos subindo, descendo, se movimentando na horizontalidade, tanto quanto na verticalidade.
Mas o nosso tema hoje, né, tragédias contemporâneas e apometria. Como muitas pessoas talvez não me conheçam, eu gostaria apenas de carinhosamente, com muita gratidão, me referir a uma questão minha mesmo, para dividir com vocês. Eu fazia medicina e completei a residência na UFRJ, no Rio Grande do Sul, e precisava buscar novos horizontes de trabalho. E me convidaram para exercer a medicina de volta em Porto Alegre, onde eu havia nascido. E eu me mudei para Porto Alegre. Só que antes da mudança, vindo a trabalhar no Hospital Nossa Senhora da Conceição, vindo a trabalhar no Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, no Hospital de Clínicas da URGS. Antes de eu fazer a mudança, a minha mãe, Ruth Thyssen, espírita, médium, ela recebe um telefonema da dona Ivone do Amaral Pereira, porque eles eram amigos, entre meu pai, minha mãe e a própria dona Ivone. E aí, Ruth, como vai? Tudo bem? Ah, tudo bem. Elas conversavam com certa frequência, mas naquele telefonema, né, a dona Ivone, logo no início da chamada, ela diz assim: Ruth, é verdade que o Sérgio vai morar em Porto Alegre? E aí a minha mãe não queria que eu me mudasse, né? Mas respeitava, era uma decisão envolvendo o trabalho profissional. E aí ela diz, parece que vai. Já estava tudo prontinho, né? Enfim, e aí a minha mãe pergunta, ué, dona Ivone, mas como é que a senhora sabe? Eu não falei para ninguém. Aí a dona Ivone diz assim, Ruth, é que o doutor Lacerda, perdão, o doutor Bezerra está aqui e o doutor Bezerra tem um recado para Sérgio. Ah, é? É. Olha, se ele vai mesmo para Porto Alegre, diga a ele que procure esse colega médico quando estiver vivendo em Porto Alegre. Ela anotou o nome, me deu num pedacinho de papel, eu não fazia a menor ideia de quem poderia ser, e aí fiz a mudança, me instalei, fui trabalhando, fiz concurso lá para o Ministério da Saúde e tudo mais. Fui trabalhar na Vila Nova Restinga, isso há 40 anos atrás. Muito feliz por isto, uma comunidade que naquela época tinha muitas dificuldades. Enfim, um ano depois que eu precisei para me adaptar, né, eu me lembrei do recado, é como se eu tivesse esquecido. Me lembrei ou me lembraram. E aí eu olhei o nome e estava escrito José Lacerda de Azevedo. Bezerra, Dona Ivone, Dona Ruth, Sérgio. E aí eu encontrei o telefone do doutor Lacerda, não sabendo nada, absolutamente nada, sobre a sua pessoa, o seu trabalho, sobre o Hospital Espírita de Porto Alegre, muito menos a Casa do Jardim original, instalada, criada e mantida no pátio do hospital, onde eu fui conhecer tudo. E aí, quando no telefonema foi o primeiro contato, eu expliquei por que eu estava ligando, quem que eu era, eu estava residindo como médico no Sul. Ele ficou muito impressionado com a história de Bezerra e Dona Ivone. E aí ele diz assim, olha, vem aqui no próximo domingo e vamos lanchar. Esse lanche durou 4 horas e meia. Conheci ele, conheci Dona Yolanda e conversamos muito. E ele me convidou para conhecer a Casa do Jardim, falou sobre uma tal de apometria sobre a qual eu não tinha a menor ideia.
não é? E me convidou para conhecer o trabalho de todo um grupo com várias equipes em que ele sempre foi, como que o coordenador geral. Muito bem, então eu tive toda uma experiência e durante muitos anos eu privava da sua companhia, conversávamos muito, sobretudo em sua residência, num bairro até distante da minha, e aprendi muito, tanto na questão prática, no dia a dia, nos atendimentos aos casos que chegavam presencialmente à Casa do Jardim, aos sábados pela manhã, pelo menos de 8 ao meio-dia, todos os sábados. Pois bem, conversávamos muito realmente. E foi um período muito proveitoso, especialmente quando nós estávamos em sua residência, tratando de questões ligadas à ciência, ao espiritismo, que ele conhecia, vamos dizer, de uma maneira bastante profunda, extensa. Então, eram conversas muito interessantes. E, em função da prática e em função de que ele conhecia física em moldes próprios para alguém que não tivesse cursado a universidade, eu acabei me interessando, nem disse nada para ele, acabei entrando para a URGS, onde eu fiz o primeiro ano da graduação em Física, depois de 9 anos em Porto Alegre, sempre na companhia dele, no sentido do aprendizado e da vivência, eu voltando para o Rio de Janeiro, transferi para o Instituto de Física da UFRJ e fui adiante. Pois bem, então o nosso tema tem a ver com uma experiência, não é? Vamos dizer, de muito tempo. Então, existe um livro que eu ganhei fazendo um estudo na cidade de Genebra, na Suíça. Uma senhora veio me entregar o livro, eu guardo ele até hoje. O nome do livro é 30 anos entre os mortos, em francês, 30 ans parmi les morts. E é de um psiquiatra chamado Carl Wickland. E ele narra nesse livro a experiência dele com a esposa, médium, e eles cuidavam mediunicamente, a equipe era só eles dois, de casos que ele via no hospital, e eles ajudavam através de uma atividade mediúnica, ele conhecera o espiritismo. Enfim, é um livro muito lindo que eu coloco à disposição de vocês. Mas eu, lembrando dessa história, eu me recordo, e estamos providenciando um determinado livro que conte inúmeras questões dessa fronteira entre a medicina e a espiritualidade, o espiritismo propriamente abrindo os horizontes para uma nova medicina, a ciência da vida após a morte, religiosidade, espiritualidade, mediunidade e medicina, os 3 M's, magnetismo, mediunidade e medicina, e eu tenho vontade de colocar o nome do livro de 40 anos entre os mortos, que é uma homenagem a Carl Wickland, né? E a sua esposa, Anna Wickland, mas é também a ideia que traduz um tempo de vivência nesta fronteira, não é? De tal maneira que são reuniões que aconteceram ao longo destas décadas. E o que acontece? Nos tempos que nós convivíamos com o Dr. Lacerda, havia tragédias, mas não em relação a tudo que foi acontecendo destes anos todos para cá. Então, o trabalho do Dr. Lacerda, que eu conheci assim, ao lado dele, eu trabalhei com ele durante quase uma década, na sala em que ele atendia os pacientes, com os familiares ao lado, vários médiuns e tudo. A atividade era voltada para casos individuais, mas ele mostrava toda uma condição de lidar quando questões eram de caráter mais coletivo, mas era de caráter coletivo ligado a casos individuais.
Por exemplo, um paciente com um problema mental ou com uma neoplasia, um sofrimento importante qualquer, dentre as milhares de doenças que a medicina conhece, seja no campo da biologia, seja no campo dos transtornos mentais, de tal maneira que as técnicas que ele usava e que eu fui assimilando, conhecendo, porque quando eu cheguei nas primeiras reuniões, no primeiro mês ou dois, eu não tinha a menor ideia daquilo. E eu fui com muito, assim, com muito jeito, né? Procurando, lembrando do encaminhamento de Dr. Bezerra e Dona Ivone, eu fui procurando aproveitar aquela oportunidade. E eu brinco, às vezes, dizendo que com um mês e meio, dois, quando havia alguma incorporação simultânea, psicofonias simultâneas, Dr. Lacerda ficava como principal e eu tentava ajudar nas outras comunicações. E a coisa foi indo, Dr. Lourenço, que dirigia, o dirige até hoje o Hospital Amor e Caridade, ele de vez em quando nos falava, não é, nos motivando para que, mesmo estranhando aquelas técnicas, porque aquilo tudo era novo para mim, ele sugeria que eu continuasse cuidando dos espíritos, junto com o Dr. Lacerda, foi a expressão dele, com aquele amor que nós procurávamos pelo diálogo fraterno, porque não tínhamos nenhuma noção melhorzinha das técnicas que o Dr. Lacerda conhecia e utilizava. Pois bem, e os anos foram passando, e desde que eu estava na Casa do Jardim com ele, nós tínhamos começado a Sociedade Espírita Reencontro de Porto Alegre, começando no 12 de outubro de 1984. Hoje, ou agora, daqui a pouco, completando 40 anos. Depois nós criamos uma outra análoga no Rio de Janeiro, que vai fazer agora, em julho, 29 anos. Então, o que acontece? Quando surgiam questões mais abrangentes, em que dramas coletivos ocorriam, eu comecei a utilizar as ferramentas que a espiritualidade me trouxe às mãos através do Dr. Lacerda para ajudar coletivamente. De tal maneira que, nessas décadas, né, aconteceram coisas muito importantes. É claro que os dramas coletivos, as tragédias, elas existiram sempre, mas elas não eram como que visadas de maneira específica nas atividades do Dr. Lacerda, na Casa do Jardim. Mas numa altura, já de volta ao Rio de Janeiro, mas começando ainda em Porto Alegre, no reencontro de Porto Alegre, nas mediúnicas, nós íamos cuidando de casos individuais e íamos também lidando com questões coletivas. Não é? Nós sabemos, nós temos quase 6.000 anos de história da escrita na humanidade. 5.800 anos, para ser mais preciso. Nunca tivemos 100 anos de paz. Então, as guerras, os conflitos, as revoluções sangrentas, tudo isso já existiu e continua perseverando, acontecendo, lamentavelmente, nas condições de um mundo que é semi-primitivo, chamado por Allan Kardec, pelos espíritos, de mundo de expiações e de provas, como todos vocês sabem. E aí nós fomos procurando ajudar, de tal maneira que, na história da apometria, os grupos, não é, sobretudo na Casa do Jardim, no hospital, cuidavam de casos individuais e, aos poucos, nós fomos nos dedicando aos dramas coletivos. De tal maneira que o estudo da física, tanto a nível de graduação como a nível de mestrado, e aí vem magnetismo,
solid state physics, vem supercondutividade, e aí você vai conhecendo melhor o universo em linguagem matemática, né? Isso é a física, é o conhecimento da natureza numa linguagem precisa. E tudo isso foi sendo como que instrumentalidade, tanto na teoria como na prática, para beneficiar nos dramas coletivos. De tal maneira que a utilização do magnetismo, que é o magnetismo mesmeriano, é o magnetismo ligado ao fluido vital, desdobramento, consequência do fluido cósmico universal e divino, obviamente, de tal maneira que nós fomos não só compreendendo melhor tudo aquilo que o Dr. Lacerda nos ensinara e realizava no dia a dia daquelas atividades, como fomos aproveitando o conhecimento, né, aprendizes de tudo, nós fomos buscando algo um pouco mais além, para que houvesse um proveito ainda maior, não é? Então, aprendemos sobre ideoplastia com André Luiz, que também, naquela altura, com os irmãos mais como que preparados, né? Ele aprendeu sobre ideoplastia. E nós usamos essas coisas para a criação, através de figuras geométricas ideoplásticas, delimitando campos para que pudéssemos abranger dramas coletivos com um grande número de desencarnados, um grande número de feridos. Então, nas catástrofes contemporâneas, nós temos questões muito sérias e talvez até precisemos de um outro encontro para desdobrarmos um pouquinho melhor, talvez isso tudo, mas, para vocês terem uma ideia, nós temos as guerras na história da humanidade, com as quais algumas nós nos deparamos quando vamos atender um caso de um enfermo com um transtorno mental grave, com um problema médico clínico grave também, seja uma doença cardiovascular, uma doença oncológica, seja uma criança dentro do espectro do autismo, seja uma criança com uma síndrome epilética mais séria, uma criança, um conjunto delas com microcefalia, em função do Zika vírus, como tivemos no Nordeste do Brasil há uma década atrás. De tal maneira que, atendendo casos individuais, os médiuns percebem as origens do sofrimento atual. E quando se percebe as origens, estamos diante de cenários de dramas coletivos. E nós temos que cuidar das vítimas, dos que estão sofrendo muitas vezes décadas ou séculos no mundo espiritual, em regiões de muita dor, física ainda e moral. Física por causa do perispírito, que é físico. Perispírito é material, é semimaterial, mas o que é semimaterial é molecular, é atômico, é constituído de partículas subatômicas, quarks e leptons. Quarks, leptons e gluons, para ser mais completo. De tal maneira que tudo isto é algo que você pode utilizar de conhecimento na prática para você beneficiar um conjunto maior, a partir de esforços para cuidar de pacientes individuais. Pois bem, para vocês terem uma ideia, eu vou apenas lembrar algumas questões, suicídio, um dos maiores dramas da dualidade. Então, para vocês se situarem, antes da pandemia, 2019,
nós tínhamos, por ano, em média, 750 mil casos de suicídios no planeta. Um suicídio a cada 40 segundos. Organização Mundial da Saúde. Com a pandemia, a saúde mental piorou muito. Por vários fatores, não vamos trabalhá-los hoje. E aí, o que aconteceu? 2023, na próxima seguinte estatística, OMS, nós tivemos 1.050.000 casos. Isso é um aumento de 25% de casos de suicídios. Não são só casos de tentativas ou casos de ideações, são casos de desencarnações por suicídio. Pois bem, de tal maneira que hoje, até agora, a estatística é um caso a cada 30 segundos e já não mais 40. Então, nós utilizamos os recursos da apometria, lembram, magnetismo, mediunidade, medicina. Por quê? Porque, como aprendemos com Camilo Cândido Botelho, Camilo Castelo Branco, Memórias de um Suicida, Ivone do Amaral Pereira, nós temos um sofrimento atroz pós-suicídio. Lembram? Maria de Nazaré, Dr. Bezerra, Dona Ivone, as servas de Maria e aqueles que eram outros auxiliares, né, fazendo parte de toda uma tentativa de ajudar os que se demoravam nas regiões escuras da terra para serem reerguidos, libertos, para poderem voltar a uma condição melhor, de menos sofrimento. Os lanceiros de Maria e as suas enviadas, vamos dizer assim, trabalhando nessa questão. Tudo isso, com o recurso da apometria, nós podemos mudar de uma maneira mais célere, sem dependermos tanto de certos outros recursos que a espiritualidade maior sempre utilizou, mas que com a apometria o rendimento é outro. Outra questão, os abortos induzidos, provocados, a maior tragédia da humanidade. Para vocês terem uma ideia, 2023, ano passado, 34 milhões de abortos. E isso envolve uma tragédia contemporânea, isso envolve clínicas de aborto, isso envolve o descarte de embriões congelados, isso envolve trevas profundas, fomentando os abortos, induzindo magneticamente mentes humanas, de mães, de pais, de avós, no sentido de resolverem questões pessoais, não é? Trabalhando contra o renascimento das novas gerações. Isto não é simples. Uma coisa é você resgatar, e temos feito isto, coletividades amplas de embriões e fetos ainda nesta apresentação, né? Vivendo em regiões muito tristes, para levá-los aos postos de auxílio, para levá-los em grande número a hospitais e ambientes maravilhosos das esferas mais elevadas, sobretudo do umbral superior, onde estão milhares de colônias nos moldes de nosso lar. Então, se nós não fazemos isto, o que acontece? Há uma estagnação ainda maior e por mais tempo. E nós não queremos ajudar, fazermos algo para diminuirmos o sofrimento. Nós não temos que trabalhar apenas para os encarnados, porque os desencarnados são ainda em maior número, de 8 bilhões para 14 bilhões, e todas as vidas importam.
Não é porque nós estamos na matéria, com a vestimenta física, e não enxergando com facilidade, a não ser pelos médiuns de vidência, que nós vamos ficar à espera de que o mundo maior faça tudo. Porque nós aprendemos, estudando um pouquinho de apometria, estudando um pouquinho de física e na área da medicina, que o cuidado, a ajuda, o socorro tem que ser muito mais amplo, envolvendo os dramas coletivos da humanidade. Então, para vocês terem uma ideia, né, é claro que para trabalhar essas coisas, nós temos que valorizar a formação das equipes, tanto da equipe encarnada, com médiuns que conheçam muito bem a doutrina espírita, além de serem, claro, instrumentos de uma espiritualidade linda que nos dá a importante cobertura para esse trabalho. O trabalho essencial não é da equipe encarnada. Na verdade, os centros espíritas e os núcleos de apometria que conheceram o trabalho de Dr. Lacerda e têm como que uma familiaridade razoável, na verdade, tudo isso existe na crosta, que exatamente é o elemento de ligação entre as trevas, o umbral inferior e as zonas abissais, altamente populosas. Lamento partilhar isto com vocês, por um lado, por outro lado, eu acho que é pertinente, e as esferas superiores, que querem, como nós todos queremos, o melhor para tudo que está embaixo. Subir não é tão simples, mas os que estão lá em cima não ficam lá, eles descem para nos ajudar, porque eles não suportam, como nós hoje em dia também não suportamos, de olharmos e vermos tanto sofrimento. Na crosta, na região dos 8 bilhões de encarnados, vendo tudo isso que está acontecendo, fora o que já aconteceu e que mantém nas regiões inferiores um número altamente expressivo da nossa população terrena. Dos 14 bilhões de desencarnados, a grande maioria, 3/4, eles estão estagnados nas regiões subcrostais. Vocês estão ouvindo? Esse é um passarinho. E entrou e ficou aqui em casa. É um Kleder. E ele, quando nós fazemos uma live, ou quando estamos numa reunião mediúnica, volta e meia ele diz, olha, eu estou aqui. Eu estou brincando um pouquinho, mas está aí ele cantando a essa hora do início da noite. Então, a outra questão que eu gostaria de lembrar, por exemplo, a ideia de que, fundamentalmente, Dr. Bezerra, Eurípides Barçanufo, Dr. José Lacerda de Azevedo e inúmeros outros espíritos, médicos como Dr. Pedro Ernesto, Felipe Pinel, o pai da psiquiatria, Pestalozzi, Joana d'Arc. Se eu for enumerar a lista de colaboradores desencarnados, essa lista é extensa. E eu digo de novo, o que se tem conseguido de bons resultados é graças a eles. Nós somos meros doadores de fluidos vitais, de ectoplasma, para todos esses processos de movimentação, de auxílio aos sofredores em grande número, para eles serem beneficiados ainda no mundo espiritual e reerguidos para os núcleos de beneficiamento, de atendimentos para eles, para que eles tenham um período na erraticidade encurtado pelas providências dos benfeitores. E o Kleber animadíssimo, fazendo parte da nossa live de hoje. Muito bem, então é uma pleiade de amigos espirituais. Quantas vezes, por médiuns diferentes, Dr. Lacerda esteve sugerindo, orientando, nos dando cobertura, e esses espíritos
que, vamos dizer, sempre estiveram nestas atividades de uma maneira mais reservada ou, às vezes, quando pertinente, de uma maneira mais ostensiva. Então, ao longo destes 45 anos, precisamente, o número de benfeitores tem crescido. É uma falange amiga que vem nos estimulando a essas atividades, né? Muito bem, vamos indo adiante e vamos comentar mais um aspecto ou outro. Pois bem, quando aconteceu o drama das enchentes no Rio Grande do Sul, essa experiência já tinha 45 anos. Obviamente, sem que ninguém precisasse, como sempre aconteceu, nós tomamos uma iniciativa, não é? No primeiro sábado, quando soubemos, quinta-feira, se não me falha a memória, do que havia acontecido, né? Nós reservamos a nossa reunião aos sábados para cuidar dos desencarnados. No primeiro sábado eram mais ou menos 125, fora 756 feridos, 141 desaparecidos. A reunião durou, para este aspecto, mais ou menos 45 minutos a 1 hora. Todos os desencarnados que já haviam desencarnado naquela altura foram atendidos a partir de campos vibratórios inclusivos para que ninguém ficasse de fora. E vários médiuns, alguns delas médiuns médicos, verificando pela vidência e acompanhando, vamos dizer, as providências de resgate. E os casos assim mais dolorosos foram recebidos pela psicofonia, por providência nossa, em união com essa espiritualidade tão querida. Pois bem, benefícios aos 756 feridos, para que eles pudessem se manter encarnados, para que eles não desencarnassem por ocasião de um drama como aquele. No outro sábado seguinte, a contabilidade mudou um pouquinho, nós repetimos o atendimento buscando encontrar os que ainda não tinham sido beneficiados. E, portanto, naquela altura, todos foram resgatados, beneficiados, aliviados da falta de ar, da dispneia, do politrauma, a partir da desencarnação. Porque os que sofreram, não é, estes dramas físicos, o perispírito também denota isso tudo. Então, eles precisam de ajuda, de alívio, sobretudo se fazendo uma triagem em busca dos casos mais de sofrimento mais penoso, né? Outra ideia é a ideia de que, na segunda reunião, no segundo sábado, logo a partir do primeiro, na véspera, eu ficava perguntando de onde vem isso tudo. Então, eu vou partilhar com vocês aquilo que me veio e foi confirmado no dia seguinte, sem que eu buscasse. Curiosamente, um espírito que nunca tinha se apresentado e se pronunciado, no início da reunião, a médium diz, uma das médiuns, Sérgio, tem um espírito que veio ajudar. Eu falei, ótimo, precisamos de toda uma equipe, como sempre. E aí eu perguntei, ela quer deixar o nome? E aí ela falou, quer. O nome dela é Teresa de Ávila. Eu falei, graças a Deus, seja bem-vinda a nossa irmã Teresa, e ela ajudou tanto no resgate, já no sábado anterior, como também neste último. E aí, depois de finalizado
o resgate e o benefício aos feridos, eu falei, agora nós temos que ir ao passado, porque todos os dramas desta espécie são efeitos. Tudo isso tem causas. Precisamos ver de perto estas questões ligadas à lei de destruição, como está em O Livro dos Espíritos. De onde vem o sofrimento coletivo? A nossa história não é de padecimentos muito sérios, em que seres humanos com dificuldades causaram sofrimento para grupos muito grandes, coletividades imensas. Então, nós cuidamos, era algo que envolvia uma guerra que tinha acontecido no Rio Grande do Sul. Não que houvesse necessidade de que fosse esta questão, como, por exemplo, a Guerra dos Farrapos. Porque muitas vezes o conflito se deu, o drama se deu em outro país, em uma época específica, mas resultou em brechas kármicas. E todos vocês sabem o que é isso. Brechas kármicas pessoais, individuais e dramas coletivos, onde questões foram vividas coletivamente. Pois bem, então, nós entramos no passado, era um passado de devastação, envolvendo escravos, envolvendo donos de terras, interesses pessoais, uma desumanidade muito grande e havia sofrimento pendente. Havia um anseio de recuperação, de libertação, e a espiritualidade toda a postos, inclusive Dr. Lacerda, para nos ajudar nas providências de auxílio a um número tão expressivo de espíritos que estavam no mundo espiritual desde muito tempo atrás, esperando uma oportunidade de serem auxiliados. Eu gostaria de lembrar, não é, para quem possa duvidar destes nexos causais, não é, questionar como se os terremotos, as enchentes, os deslizamentos de terra, os ciclones, os furacões, os tufões, os furacões, as tsunamis, como se tudo isso fosse algo de, vamos dizer, do acaso. Mas já não aprendemos que o acaso jamais existiu. Por exemplo, duas questões que eu me lembro agora, né? A ideia do circo romano, a ideia de que em Niterói, há alguns anos atrás, 1961, eu era uma criança, houve um incêndio em que morreram 500 crianças. E foi todo um contexto para auxiliar feridos, tentar suportar a vida de tantos que foram vítimas de queimaduras graves. E vocês vão ver, não é, a ideia que no livro Cartas e Crônicas nós vamos ver Humberto de Campos, Chico Xavier, trazendo a narrativa de circo romano de ano de 177, na verdade, romano em termos, porque foi na cidade de Lyon, e a cidade francesa de Lyon, aliás, onde Allan Kardec nasceu, na verdade, era do Império Romano na época. Pois bem, havia um nexo causal entre aqueles que provocaram o sofrimento das vítimas que viveram o drama naquele circo. Ao longo de anos e anos, eles eram as vítimas que morreram através das chamas lamentáveis naquele circo em Niterói. Outra lembrança, se vocês forem ler o livro já vou lembrar, há 2000 anos, o capítulo chama-se Alvoradas do Reino do Senhor. Quando Lívia
é levada no lugar da sua serviçal, trocou as roupas para ser ela que fosse sacrificada no circo. Vocês vão ver Simeão indo buscar Lívia antes que a pata do leão pudesse tocar o tórax de Lívia. Eles desencarnam Lívia, porque Lívia não tinha nada que pudesse ser origem de um sofrimento daquele tipo. Simeão a ergue, junto de outros que ergueram vários, ao encontro de Jesus, que os esperava no altiplano. E vocês lendo, vocês vão ver Jesus dizendo do futuro, sobre os cataclismas que viriam, portanto, há 2000 anos. E que teriam esses cataclismas relações com as iniquidades humanas, com o sofrimento gerado por espíritos na condição de vida, não é? Exilados no planeta Terra, num mundo desde a primitividade até a condição atual de expiações e provas. Outro nexo causal entre questões climáticas como estas que estão acontecendo, recente terremoto no Marrocos, milhares de mortos, recente tsunami na Líbia. E aí, o que nós fazemos? Nós vamos buscar as vítimas, utilizando-nos do efeito de campo e de uma espiritualidade, vamos dizer, relacionada às esferas mais altas da Terra. Para vocês terem uma ideia, ao longo desses anos todos, Brumadinho, em janeiro de 2019, estivemos lá, 270 mortos. Foram 3 reuniões para nós podermos cuidar de todas as vítimas, para não deixarmos ninguém na retaguarda. A Boate Kiss, que vocês no Sul também souberam e acompanharam, um drama coletivo com 242 mortos. Lá estivemos na primeira ocasião após aquele drama. Vocês lembram de um terremoto que envolveu 4 países na Ásia e toda uma grave tsunami que envolveu as 4 populações? Lá estivemos. Indonésia, Sri Lanka, Índia, Tailândia e Maldivas. 228 mil mortos. 4 reuniões, porque por mais que tenhamos condições, ainda temos limitações quando o número de vítimas é tão expressivo. Vocês lembram das Torres Gêmeas? Quem não lembra? 11 de setembro de 2011, 3.278 mortos. Pelo menos 4 reuniões para podermos acolher, cuidar, encaminhar, resgatando das zonas difíceis, às vezes até dos escombros, como é muito típico, por exemplo, do terremoto no Haiti. 220 mil mortos nesse terremoto, de tal maneira que ele acontece em 2010, lá nós estávamos. Todo um amor imenso por Porto Príncipe, que é a capital do Haiti, e lá estivemos. De tal maneira que 350 mil feridos. Qual o objetivo? Diminuir o número de vítimas fatais, ajudando pela doação fluídica da equipe em atividades apométricas coletivas. Vejam, tudo isto é uma ciência cuja base o Dr. José Lacerda de Azevedo nos trouxe. Em relação ao Haiti, 1,5 milhão de flagelados, 4.000 vítimas de amputações. Muito bem. Outra ideia, voos, aeronaves, voos que caem, morrem todos. O voo da TAM, o voo da Malaysia Airlines, o da Gol, que vocês acompanharam. O que se pode fazer? Buscar todos eles dentro de uma abordagem própria. Covid-19
7,5 milhões morreram, desencarnaram nos anos da Covid. 750 mil no Brasil, 1.200.000 nos Estados Unidos, 800 mil na Itália, que na Europa foi o centro, o epicentro da Covid. Ou seja, esta é uma ideia para nós, meus amigos. Tudo isto é passível de estudos mais aprofundados, mas na medida que vocês desejarem, nós podemos partilhar estas coisas como, vamos dizer, um grupo de amigos queridos interessados na aplicabilidade da apometria perante as catástrofes neste mundo, na sua contemporaneidade. Como nós já estamos adiantados no tempo, né, chegando pertinho das 8 horas da noite, no horário de Brasília, eu vendo aqui a nossa querida irmã Dinorá, eu vou, então, devolvendo a ela o microfone. Muito obrigado, queridos, pela oportunidade de dividir com vocês algo que talvez para muitos seja até então desconhecido. Muito bem, Sérgio. Essa que tu trouxeste sobre campo, né? Campo, significados que se constroem no tempo e no espaço e que estão em conexão, resultado daquilo que nós somos como espírito em tempos encarnados no planeta Terra, né? Veja que algo que tu trouxeste que aconteceu há 2.000 anos, aconteceu 600 anos, aconteceu recentemente, eles estão todos conectados, né? Todos conectados. E aí se traz, sabe, o mês de junho é o mês do meio ambiente, e nesse sentido não existiria um meio ambiente, existe um ambiente que é um campo de significado da nossa mente, expressa um corpo que produz acontecimentos no campo vibratório, né? Então, também é outra ideia que não existe parte, não existe todo. Cada pessoa na sua prece, cada sociedade espírita na sua singeleza, que nesse momento ou sempre estiver atenta em prece e em trabalhos dignos e honestos, aí está a imensa contribuição para esse burilamento vibratório do planeta, não é? Aqui na Casa do Jardim nós temos, como tu sabes, muitos e muitos grupos de atendimento espiritual, e nós estamos, esses grupos, dedicados ao seu trabalho de atendimento espiritual, também, como tu falaste, aos irmãos ou que desencarnaram ou que estão até desaparecidos, né? Desaparecidos, em sofrimento de dor, o sofrimento emocional da perda dos seus bens emocionais por perderem uma casa que viviam os seus filhos na infância, por onde ganharam seus nenês que já estão adultos e tudo mais. Um armário que era lembrança do bisavô, essas coisinhas todas que a gente tem que entender e contribuir com as nossas preces e com a nossa reforma, o nosso esforço de melhorar cada dia um pouquinho, né, Sérgio? Nós te agradecemos muito e eu quero passar para vocês que estão ouvindo o e-mail do Departamento de Estudos e Pesquisa pedindo que se escrevam para o Júnior e para mim. Nos escrevam, inclusive dizendo, olha, eu gosto de pesquisa, eu quero participar desse trabalho, como é que é? Venham até nós, tá? Eu acho que a questão da pesquisa na Casa do Jardim é um compromisso muito sério, sobretudo com o Dr. Lacerda. E nós temos 2 livros, sendo um foi publicado, o outro está pronto, que se chama Sincero. E a pesquisa continua na Casa do Jardim. E nós temos que fazer isso acontecer. E contamos contigo, Sérgio. Passo para ti a palavra, mas antes eu vou para a tua despedida e vou dar o endereço do e-mail. É estudos e pesquisas, no plural, @casadojardim.com.br.
tá? Estudos e pesquisas, @casadojardim.com.br. Eu vou passar a palavra para o Júnior, para que ele encaminhe o encerramento e para que antes o Sérgio possa dar um tchau para nós, fechando a sua fala. Eu primeiro, Dinorá. Eu gostaria, claro, mais uma vez, de agradecer o acolhimento, gostaria de me colocar à disposição de quem desejar que nós possamos abordar esta e outras temáticas. Queria lembrar de Jesus quando ele afirmava: não caia um fio de cabelo das vossas cabeças. Tudo que nós estamos vendo conosco e no planeta são efeitos, e nós somos os responsáveis pelas causas. De tal maneira que confiemos, continuemos solidários, fazendo o nosso melhor, estudando a doutrina espírita, estudando o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo, da maneira mais profunda e abrangente, para que, ainda como aprendizes, nós possamos ter as ferramentas da espiritualidade e, com ela, irmos aprendendo a amar e a servir da maneira mais abrangente possível. Muito obrigado, queridos. Muito obrigado a vocês todos. Obrigada, Sérgio. Passar para o Júnior. Júnior, lembrar a palestra do dia 29. Obrigado. Obrigado, Dinorá. Então, dia 29 vamos ter uma palestra onde eu vou falar um pouquinho sobre as energias envolvidas na apometria, nos comandos usados na apometria, enfim. Apenas antes da gente encerrar, eu gostaria de rapidamente trazer uma reflexão sobre como a espiritualidade é de uma sabedoria infinita. Vamos pensar. Eu, como tenho uma formação, né, na área de sistemas, a minha tendência é sempre pensar nas coisas como um grande sistema. E vamos tentar dar 3 passos para trás e olhar a coisa da seguinte maneira. Se eu sou um sujeito egoísta, se eu sou um sujeito orgulhoso, e eu cometo erros, eu, né, maltrato a minha esposa, os meus filhos, os meus empregados, eu vou criando uma psicosfera densa, né? E nós sabemos que a psicosfera espiritual e a atmosfera tem trocas energéticas sutis, tá? Que vão eventualmente desencadear efeitos, né, na atmosfera física. Bem, ok, muito bem, eu sou esse sujeito. Porém, muitas vezes, diante da dificuldade alheia, diante da catástrofe, diante da dificuldade coletiva, talvez eu, olhando aquela situação toda, eu seja capaz de me comover, eu seja capaz de dizer, poxa, preciso fazer alguma coisa por aquelas pessoas. E aí eu seja capaz de me mover né, em prol do próximo. Tá? E aí existe um negócio chamado praxis, né, que quando eu começo a fazer o bem, eu começo a me transformar interiormente. Normalmente a gente vê isso por outra via. Não, fulano faz o bem porque ele é bom. Não, não é só isso. É quando a gente faz o bem, mesmo que a gente não seja necessariamente muito bom, com o passar do tempo a gente vai se transformando também. Então, por trás disso, existe uma inteligência
fantástica que bolou o conjunto todo enquanto sistema. Era só para trazer essa reflexão. Ah, ótimo. Vamos então, Júnior, agradecer a Deus, não é? Agradecer aos amigos espirituais que estiveram conosco, o amparo que deram ao Sérgio, a todos nós, e vamos encerrar, então, pedir para o Daniel encerrar. Tchau, Sérgio. Pedir para o Daniel encerrar. Boa noite a você, boa noite a todos. O Daniel é o espírito invisível aqui, sabe quem é médium, vidente, que enxerga. Ele é a pessoa que opera a live. Daniel, então, pedir que tu encerres, desligue a nossa